poder do Garp no auge é finalmente revelado em God Valley. Desde o momento em que chega na ilha, o vice-almirante muda completamente o clima de caos que já estava instaurado. As lutas estavam tão insanas que quase que o Dragon partiu dessa pra melhor, o que faria a história de One Piece acabar mesmo ali. Em uma guerra onde aqueles que apenas queriam proteger seus entes queridos foram tratados como criminosos, tudo é possível, porque até mesmo o Roger, o futuro rei dos piratas, saiu derrotado com o coração partido. Bom, ficou curioso? Fica comigo até o final, se inscreve no canal e deixa o like, porque agora com vocês o capítulo 1161 de One Piece. O capítulo começa de onde o último parou. Diretamente de God Valley, quando o vice-almirante Garp atirou uma bola de canhão, explodindo boa parte dos piratas que estavam se juntando contra os marinheiros. No meio dessa confusão, nós vemos o jovem Dragon correndo com os gêmeos no braço. Seu objetivo é chegar na costa o mais rápido possível para conseguir fugir, tomando como cobertura as brigas que estavam acontecendo. Porém, antes que ele pudesse perceber, a cavaleira sagrada chifruda de óculos aparece atrás dele e atira o que parece ser um raio laser tipo do Kuma, embora pela bola que tá na boca dela parece muito o Boro Breath do Kaido. Fora que se você parar para analisar, existem várias partículas de luz ao redor dela, o que, para muitos da comunidade, vai parecer que ela possuía a Pika Pika no Mi antes do Almirante Kizaru. De qualquer forma, ela consegue atingir o Dragon no ombro, perfurando-o e fazendo-o cair no chão e largar os bebês. O Baby Shanks sai voando para longe, mas o Shamrock é pego pela cavaleira, que agora é apresentada como sendo Santa Mafei da família Satchel. Mafei olha para aquela criança e fica surpresa pelo fato do Garlin ter filhos. Em contrapartida, Dragon, que está sangrando no chão, começa a se esforçar para salvar aqueles que ele jurou proteger, mas infelizmente, naquele momento, pelo menos, ele não tinha o poder necessário para fazer alguma coisa. O pai do Luffy estava parecendo filho em Marineford no meio de tanta gente forte e ele sem nem saber usar Haki. Mesmo sendo filho do Garp, ele não era páreo para um cavaleiro sagrado. E por isso, Mafei se aproxima, saca sua espada, mas quando está prestes a executar o Dragon, ela é cortada ao meio junto de diversas árvores. Aparecendo no meio daquilo, andando casualmente, vemos o gigantesco Barba Branca segurando a sua Murakumogiri. Aparentemente, ele foi o responsável por esse ataque devastador, se tornando mais um dos heróis da série, afinal, sem esse ataque, nada existiria. Acompanhando New Gate estavam Lilin, Shiki e Kaido, que mesmo naquela ilha, pareciam bem tranquilos, o suficiente para não se preocuparem em literalmente sair fatiando as pessoas no seu caminho. Na sequência, enquanto discutiam, como sempre faziam, vários piratas que vieram de Hachinosu começaram a rodeá-los. Por um momento, eu juro que eu fiquei confuso, fiquei tentando entender o que estava acontecendo, mas rapidamente fica claro que eles estavam traindo os Piratas Rocks. Para eles, a missão de resgatar a Shaq havia sido abandonada, porque havia algo melhor para conquistar, a cabeça daqueles em sua frente. Afinal, o mundo da pirataria é baseado em fama, riqueza e poder que você com certeza conquistaria em derrotar 3 dos futuros Yonkous. E também é como eu sempre digo, sonhar é livre. Esse é o mundo em que o Luffy tá querendo criar, onde os sonhos das pessoas não tem fim. A não ser, claro, que sejam esses piratas aí que rapidamente tiveram seus sonhos apagados do mapa em questão de segundos. Mas também deixaram a ganância subir a cabeça. Enfrentar 3 futuros Yonkou juntos mais o Shiki é completamente sacanagem. Se bem que agora, parando pra pensar na cena a seguir, existe uma pessoa naquele lugar que seria louco o suficiente pra fazer isso, não é mesmo? Bom, calma que a gente chega lá, porque diante dessa luta, o Dragon se levanta e percebe que seu pai tá chegando pra porradaria. Então ele vê que o Baby Shanks havia caído e batido a cabeça. E com isso, ele apenas pega a criança e vai embora, deixando o Shamrock pra trás e finalmente respondendo a nossa dúvida de como é que os gêmeos haviam se separados. Naquele momento, ao ver que pessoas poderosas estavam lutando mais à frente, Garp não se segura. Ele salta e, envolvendo seu punho em um poderoso Haki, ele atinge o chão bem perto de onde os Piratas Rocks estavam, gerando simplesmente a cena mais impactante desse capítulo. Nessa página, o Oda fez questão de retratar o Garp descendo a porrada enquanto os 3 futuros imperadores estavam correndo, parecendo que o vice-almirante estava botando terror. Legal, mas na verdade o Kaido até que queria lutar contra o Garp, enquanto o New Gate e a Big Mom preferiram não prolongar demais as coisas. Eles sabiam que lutar contra aquele cara não é algo que eles poderiam fazer rapidamente, principalmente quando há uma missão a ser executada. Pensando nisso, Lilin tem a brilhante ideia de abrir caminho usando os Zeus e o Prometheus em um ataque combinado focando no vice-almirante. Só que, em
mais uma cena épica de tirar o fôlego quando a fumaça baixa, Garp aparece sorrindo como se fosse um ser supremo, com seu haki estralando pelo seu corpo, e diz que aquele ataque não serve nem pra assar uma costela. Se alguém aqui queria um farmador de aura, bom, meus parabéns, vocês conseguiram. Talvez essa tenha sido um dos quadros mais irados que o Oda tenha feito do Garp em sua juventude. E pensar que o Luffy tem muito a ver com ele. Pode ser até que em breve nós vejamos ele dessa perspectiva chegando, tocando terror em todo mundo. Embora nós temos que lembrar e concordar que o Garp aqui tá no seu prime, com 40 e poucos anos, e falta só um pouquinho pro Luffy e pra mim chegar lá. De qualquer maneira, os Piratas Rocks conseguem sair correndo, suando, o que abre espaço pro nosso querido Dragon continuar se afastando da Cavaleira Sagrada Louca. Rapaz, assim, eu preciso abrir esse parênteses porque eu, você e todo mundo, nós queremos saber quando é que o líder revolucionário vai ficar extremamente forte para fazer jus à sua família. Afinal, eu imagino que ele tenha passado pelo mesmo tipo de criação, uma vez que seu papai era o louco dos punhos. Agora, avançando na história, aquele cavaleiro sagrado que usa o chapeuzinho e fica com a linguinha pra fora continua caçando os prisioneiros e, pelo que deu pra entender, ele é um excelente atirador, conseguindo acertar múltiplos alvos ao mesmo tempo. Então assim, tirando o Van Oga, que com certeza vai ser um desafio pro nosso mentiroso, só talvez esse cara também pode ser um dos oponentes finais do Usopp, isso partindo do princípio que nosso mentiroso favorito tem algum tipo de evolução em Elbaf e acabe despertando o tão sonhado haki da observação avançado, aquele mesmo poder que ele usou lá em Dressrosa e que desde então nunca mais voltou a usar. Lembre-se que esse personagem aí também faz parte da família Menmire, a mesma da Gunko, e ele não parece nada preocupado mesmo com tanta gente se matando e se cortando por aí. Diferente, claro, dos marinheiros que estão rapidamente tentando pensar em uma rota de fuga para proteger os Teriubitos, meio que são burros também, né? Enfim, enquanto os piratas Rogers tinham desembarcado pelo norte e os piratas Rock estavam vindo pelo sul, os marinheiros estavam tentando atravessar a ilha pelo leste. Infelizmente, seu plano não contava com que os nobres seriam estupidamente lentos, enquanto os piratas seriam ágeis ao ponto de atravessar a ilha sem encontrar nenhuma dificuldade. Dito isso, chegando no centro da ilha, uma explosão acontece e, correndo desesperados, nós vemos a outra parte dos Piratas Rocks. Capitão John, Shiki, Silver Axe, Ganzui, Gloriosa e Jill Bastard. Fico me perguntando onde diabos a Stu se meteu porque ela não estava em nenhum lugar, e nós já vimos que ela estava presente porque ela desembarcou lá no início. Bom, a verdade é que toda essa galera aí está desesperada para salvar a Shaki. Inclusive, o Silver Axe e o Shiki continuam disputando para ver quem chega primeiro. Outra coisa que também me chamou a atenção nessa cena foi esse detalhe. Não é mesmo, Capitão Johnzinho? Que tipo de braço mecânico é esse? Parece até que eu já vi um braço metálico do mesmo jeito em algum outro lugar. Eu só tô tentando me esforçar aqui, pra saber de onde foi. Se eu não me engano, foi de um certo personagem que tentou pescar um peixe maior do que ele e acabou sendo solado por um único ataque. Sim, deixando a brincadeira de lado, esse braço parece muito com o braço do Kid. Fora que depois de eu ter visto essa cena, eu fui pesquisar um pouco no Google e em umas outras redes sociais e eu acabei descobrindo que de fato existia um tal Capitão John no mundo real e pasmem, seu verdadeiro nome é John Kidd e ele foi pai de outro pirata chamado William Kidd, que também era conhecido como Captain Kidd, ou seja, parece que o Nepopice é real. Deixando a brincadeira de lado mais uma vez, imaginar que o Capitão John tinha a fruta do magnetismo e que seu filho acabou por ter o mesmo poder no futuro é loucura. Outra coisa que corrobora muito com essa teoria é que lá em Thriller Bark nós vimos o zumbi do Capitão John e ele tinha os dois braços normais, ou seja, não era uma prótese que ele estava usando aqui, era de fato um poder de Akuma no Mi. Oda! O que você tá querendo fazer amarrando todas essas pontas soltas, hein? Você tá querendo provar que é um dos melhores escritores, melhores mangakás que já existiram? Não precisa provar não, a gente já sabe. De qualquer forma, voltando agora para o foco da missão, ou seja, o resgate da Shaki, alguém chega primeiro. Shepherd Summers, o cara mais nojento que existe. Ao entrar na sala onde estavam guardados os prêmios do torneio, ele percebe que vários marinheiros foram derrotados pela Shaki, que inclusive tá amarrada com os braços nas costas. Por mais que eles não pudessem encostar nela, afinal ela é super valiosa para aquele evento, eu não duvido que mesmo que pudessem eles teriam sido todos derrotados. Afinal, estamos falando de uma organização extremamente incompetente. Diante disso, Summers se aproxima, dá um tapa na cara da mulher, mas antes que ele pudesse reagir, a antiga imperatriz se prepara e dá um belo de um chute no cavaleiro que simplesmente agarra a perna dela e desce o bastão com o espinho
na sua cara. Tá, não precisa dizer que ficou frustrado, porque vencer um cavaleiro sagrado já é demais pra alguém que tá preso e que, até onde eu saiba, não tem haki do rei, diferente da Hancock. Nesse momento, a cena é cortada rapidamente e nós vemos os Piratas Rogers e Piratas Rock se encontrando no meio da ilha e a porrada comendo solto. Roger rapidamente avança para cima do Barba Branca em um clash que não é nada comparado ao que vimos no flashback do Oden, quando eles nem sequer se encostam durante o clash de haki. A verdade é que, pelo que deu pra perceber, nenhum deles estava muito preocupado em lutar. E pra ser sincero, talvez aqui nós estejamos prestes a ver a maior derrota do futuro Rei dos Piratas. Porque enquanto todo mundo tá lutando e gritando dizendo que vai salvar a Shaq, o Roger prefere fingir que está ocupado com Barba Branca e grita para o seu imediato correr para ajudar a Imperatriz. Diante disso, Rayleigh salta no meio de todo mundo e avança apenas para encontrar uma cena digna do nojento Sommers. O cavaleiro estava prestes a executar a Shaq, pois não teria o que fazer, afinal quem iria acabar ganhando o torneio e se casando com ela era o Garland. Então, no instante em que ele estava descendo sua arma para realizar o ataque final, uma sombra aparece, reunindo uma quantidade monstruosa de haki e parecendo o próprio Zoro. Rayleigh usa seu ataque Higanbana e destrói o Sommers, fazendo ele sair voando pela parede. Como esse cavaleiro não morreu aqui, ninguém sabe. Bom, tendo vencido seu inimigo e parecendo um príncipe saído de uma página dos contos da Disney, Rayleigh estende sua mão para Shaq, dizendo que veio buscá-la e mostrando aquele bilhetinho que ela deixou para ele um ano atrás. Rapaziada, falei pra vocês que ele se importava. O cara só não queria admitir que tava 100% na dela, porque prezava pela sua liberdade e queria dar uma chance pro seu grande amigo e capitão tentar alguma coisa. Dito isso, em uma cena emocionante, Shaq e Rayleigh se abraçam e começam a chorar, o que faz o Roger e o Gaban ficarem completamente derrotados. Por isso que eu comentei anteriormente, a maior derrota admitida do futuro Rei dos Piratas aconteceu aqui. E não foi para o inimigo, foi para um de seus melhores amigos e para o seu imediato. E pensar que o Luffy jamais vai passar por algo assim, imagino eu. Bom, avançando, agora que eles resgataram a Shaq, Roger ordena para o seu bando que o foco agora é pegar os tesouros e cair fora daquela ilha. Bom pessoal, bora levantar uma questão bem interessante para esse capítulo. Tudo isso aconteceu e só vimos o Rocks duas vezes. A primeira foi no início do capítulo e depois ele preocupado com a sua família. Ou seja, todo esse desastre aconteceu sem o capitão da tripulação mais forte do mundo nem sequer ter mexido um músculo para atacar alguém. Desde o momento em que Sback desceu do seu navio, ele só teve um único objetivo: achar o Teach e a sua esposa, chamada de Alice. Bom, e agora que o Roger decidiu que só vai passar a mão nos tesouros e cair fora, eu não vejo como isso pode acabar virando uma luta entre Roger e Garp contra Sback. A menos que Mu seja invocado através da Gunko e por algum motivo pegue o Sback no seu Domino Reverse. Na verdade, enquanto eu estava escrevendo esse roteiro que eu tô lendo aqui no meu teleprompter para vocês nesse momento, eu pensei em uma possibilidade. Pensa só comigo. Ao ver a sua esposa ser morta em sua frente, Rocks pode perder a cabeça e o controle sobre o seu haki, abrindo assim espaço para a técnica do governante supremo funcionar nele. Analisando essa possibilidade, não consigo nem pensar como que seria uma versão do Dave transformado em demônio. Talvez o nível disso seja algo surreal ao ponto de realmente precisar da união dos dois caras mais fortes daquela ilha. Bom, no fim eu realmente não sei, mas a melhor parte é que nós não precisaremos esperar muito para descobrir, porque semana que vem não tem pausa e a história de God Valley continua. Sinceramente, eu estou sentindo o cheirinho de que esse flashback está chegando ao fim e tô com uma sensação de que todo mundo vai acabar perdendo alguma coisa durante esse incidente. Ou seja, o fim da era de David Sback está chegando ao fim e com isso teremos o início da era de David Teach. Oda surpreendentemente conseguiu justificar o comportamento de um dos personagens que todos tinham o ódio até hoje. Talvez vocês ainda até tenham, mas que a luta dele contra o Luffy terá um novo significado, eu aposto que sim. Ah, não esquece de você deixar aqui nos comentários o que você achou desse capítulo no geral e nos vemos no próximo vídeo.